Esse é morcego, né? Esse é morcego. Deve ser. Nossa, madurinho de entrar um morcego aqui e vir direto na minha cara. Espero que aconteça, vai ser uma ótima cena de abertura. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é You Should Have Left, de 2020. O filme estrela Kevin Bacon e Amanda Seyfried, e foi escrito e dirigido por um cara chamado David Coeb. Esse cara não é exatamente um nome muito conhecido, mas na real ele é um roteirista que fez muito sucesso. Ele é o cara que escreveu Jurassic Park, Missão Impossível, Quarto do Pânico, O Homem-Aranha do Sam Raimi, e também algumas coisas mais aleatórias, tipo Zathura. Quem lembra de Zathura? Como diretor, ele fez Janela Secreta e também aquele último filme comédia do Johnny Depp que ninguém assistiu. Ele também é o cara que é comido por um Tiranossauro Rex no Jurassic Park 2. E agora ele decidiu fazer um terror psicológico. Nessa onda de terror revivalista, uma coisa meio hereditária, com drama familiar. Mas é claro que esse filme tá a quilômetros de distância de ser um hereditário, mas não é de todo ruim, não. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram esse filme. Se vocês deviam ter saído desse filme, ou se vocês gostaram desse filme. E também acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos à trama. Kevin Bacon e Amanda Seyfried são um casal que tem uma filha e decidem passar um tempo numa casa que é assombrada por física impossível. E acabou, é isso o filme. Esse é um filme que pode mais ou menos ser caracterizado como um slow burn, mas a real é que ele começa bem devagar, com um drama familiar que é meio chato, meio simples, e só no último ato que ele fica interessante de verdade. E é aquilo, o filme tenta focar no drama da família, tipo Hereditário. Só que Hereditário tem uns dramas completamente surtados, uns traumas, assim. E esse filme não. Na verdade, você não sabe se a Amanda Seyfried traiu ou não o Kevin Bacon. E o próprio Kevin Bacon, você não sabe se ele matou ou não a mulher dele no passado. E até tem uma grande revelação no final, mas a verdade é que ela é meio óbvia. O drama familiar nesse filme só tá lá pra possibilitar o terror mesmo. Os dois personagens têm que brigar por algum motivo, senão os dois iam só pegar o carro e ir embora em dado momento do filme. Mas já que eles brigam, então a Amanda Seyfried vai embora com o carro e o Kevin Bacon tem que passar a noite na casa assombrada sem ter como sair. A direção desse filme é bem cara desses filmes de terror atuais mesmo. Tem uns planos criativos, umas câmeras giratórias, uns enquadramentos que aproveitam bem o espaço da casa, as grades na escada e as paredes e todos os corredores. E também tem aqueles clássicos planos de estrada no começo, aqui eles fazem um zenital que mostra o carro passando lá na estrada, bem bonitinho até, que é pra mostrar como essa casa é isolada do resto do mundo, não tem nada perto. Ele tem umas 3 ou 4 sequências de pesadelo, do tipo que a gente já tá de saco cheio de ver em filmes de terror, mas ele acaba fazendo uma coisa diferente. Quando a cena macabra começa a acontecer, o Kevin Bacon vai andar no corredor escuro e você já espera que ele vai ver uma coisa macabra e que aquilo vai ser uma sequência de sonho. Só que tem um momento que o próprio Kevin Bacon suspeita que ele tá tendo um pesadelo e ele começa a se bater, a se beliscar para tentar acordar. Só que ele não acorda. E isso demora algum tempo, o suficiente para você se perguntar se ele realmente está tendo um pesadelo ou não. E aí sim ele acorda. É uma cena que já foi feita 500 vezes, mas eles conseguiram fazer de um jeito diferente e criativo. O filme tem um visual bom, a fotografia é sombria, mas é compreensível, o que na verdade é meio triste, porque esse filme tem uma trama parecida com a de O Iluminado, essa coisa da família que tá indo passar um tempo na casa isolada no meio do nada, e a relação deles começa a ir pro cacete, e a casa tem uma influência negativa no protagonista. Então eu tava querendo batizar muito esse filme de O Mal Iluminado, mas aí ele foi lá e fez uma fotografia boa, não deu pra fazer essa piada. Mas teve uma cena no começo do filme que eles foram fazer uma externa que parece que ficou super exposta, tá estourado o branco da imagem, então a gente pode chamar esse filme de O Iluminado Demais. Mas o momento que o filme realmente se destaca na direção é no ato final, quando ele começa a brincar com a geografia da casa. Acho que esse é um filme meio difícil de falar sem dar spoiler, porque a grande parte dele não acontece nada. Mas ele tem essa construção de mistério em volta da casa que às vezes funciona e às vezes cai nos clichês. A casa que eles alugam é um desses clássicos casarões de filme de terror. Só que ao invés de ser em puta que o pariu Inglaterra, ela fica em puta que o pariu País de Gales. Praticamente bairros vizinhos. E tem vários elementos que desde o começo vão mostrando que tem alguma coisa errada com essa casa. Tem um abajur que se recusa a apagar, não tem interruptor, e o Kevin Bacon descobre uns corredores secretos que depois não estão mais lá. Tem o lance com as fotos Polaroid que estão sendo tiradas sozinhas e de vez em quando aparecem numas paredes aleatórias. É bem óbvio desde o começo que tem algum tipo de espírito nessa casa, ou pelo menos alguma coisa sobrenatural acontecendo. E é bem óbvio também que o povoado local, que no caso é o único outro ator do filme,
Eles gastaram todo o dinheiro com o Kevin Bacon e a Amanda Seyfried, sobrou o suficiente pra contratar uma atriz mirim e um cara pra fazer o papel lá da loja. Se vira, amor, dá teu nome. Mas é óbvio que o cara sabe o que tá rolando e também é óbvio que ele não fala isso diretamente. É mais um grande clichê do terror, do cara mala misterioso que não fala logo de cara o perigo. Ele dá meios enigmas, meias dicas, pra quê? Também não sei. Tem muito o que fazer nesses meios de puta que pariu Inglaterra. O cara tá entediado, né? A verdade é essa. Fala assim, ai, um otário, graças a Deus. Mas enfim, no final esse mesmo cara, obviamente, explica mais ou menos qual é a da casa, mas pra gente falar disso a gente tem que entrar na nossa querida spoiler zone. You've just crossed over into the spoiler zone. Então vamos começar falando que o vilão do filme é a própria casa. Não tem espírito, não tem assombração, é a própria casa que tem uma vida própria ali e tá assombrando os personagens. E isso é explicado como a casa sendo, adivinhe, uma representação do inferno. E aí no final aparece um servo do inferno na forma do próprio Kevin Bacon, explica a trama do filme pro Kevin Bacon original. E olha, só faltava esse segundo Kevin Bacon ser careca pra completar todos os requisitos e esse filme ser outro daqueles filmes que podiam ser uma continuação picareta de Hellraiser. Esse daqui ia ser o Hellraiser Hell House. Puta que pariu, cara. Mas a parte final do filme, quando a casa começa a se mostrar como uma entidade cósmica ou algo assim, na real é muito boa. Tem uma sequência legal que o Kevin Bacon e a filha ficam perdidos dentro da própria casa. Então eles saem de um cômodo e entram no mesmo cômodo. A geografia da casa muda toda, não faz sentido nenhum, e a direção consegue passar bem essa confusão espacial. E depois que o Kevin Bacon e a filha se reencontram, eles tentam ir embora. Eles vão embora a pé mesmo, eles descem a estrada e acabam indo parar na mesma casa de novo. Eu gosto bastante dessa manipulação de espaço-tempo que rola no filme, e tem muitos elementos disso aqui. Foda que depois disso tudo, eles decidem voltar pra casa por causa do frio e acabam dormindo, como se nada tivesse acontecido. E é óbvio que dá merda, a filha desaparece enquanto Kevin Bacon dorme e a gente só fica pensando, cara, vocês acabaram de fugir dessa casa que é uma completa confusão metafísica. Não tinha como fazer o esforço, pelo menos virar a noite, porra! Mas aí nesse elemento temporal tem os avisos no diário do Kevin Bacon que foram escritos por ele mesmo do futuro. E tem algumas outras coisas, uns vultos, umas presenças sobrenaturais na casa que no final do filme é revelado que eram eles mesmos, só que em outro tempo. E até a geografia sem sentido da casa é bem preparada. Tem o lance do esquadro que o Kevin Bacon usa pra medir os ângulos impossíveis da casa. Tem uma cena que eles medem a casa por dentro e por fora e percebem que, na verdade, ela é maior por dentro do que por fora, o que tecnicamente é impossível. Tem até uma cena que eu achei muito boa, que é uma parada bem sutil. O Kevin Bacon olhando no espelho do banheiro e aí do nada ele olha pra trás, escuta um barulho e a câmera acompanha ele. Só que nisso que tem esse movimento, o Kevin Bacon se mexe, mas o reflexo dele fica parado no mesmo lugar. Isso é um detalhe bem pequeno que só acontece ali no começo do filme, mas que já estabelece essa coisa meio sobrenatural, temporal, bizarra da casa. Mas a melhor coisa desse filme em relação à casa é como Kevin e Amanda vão para lá. Porque tem uma cena na metade do filme que ambos estão odiando aquele lugar e começam a acusar um ao outro de ter enviado o link para eles alugarem o rolê. Na hora que isso aconteceu, que ninguém sabia quem mandou o link, eu falei, Karina, foi a casa que mandou o link pra eles. Karina falou, não, Oswaldo, não foi a casa que mandou o link. E aí na metade do filme o professor Enredo vira e fala, porque não são vocês que escolheram a casa, é a casa que escolheu vocês. E aí você virou e falou, puta que pariu, a casa mandou o link. E a gente tava esperando os personagens chegarem a essa conclusão também, pra falarem essa frase ótima durante o filme, mas nunca aconteceu. Mas o filme termina com um close-up de um computador lá dentro da casa, o site de aluguel trocando ela de ocupada para disponível sozinho, enquanto passa o voice-over do moço explicando como a casa escolhe as pessoas. E é aquilo, uma imagem vale 1000 palavras, mas essa imagem vale só 7, que é a casa mandou o link pra eles. E essa coisa da casa viva lembra de novo o Iluminado, o Hotel Overlook. Isso não só nos pontos da trama que a gente já mencionou, mas também em algumas coisas bem específicas. Tipo a ex-mulher do Kevin Bacon que morreu na banheira, então tem essa coisa da fantasma saindo da banheira pra ir atrás do Kevin Bacon, igual a velha do Iluminado. E até no final do filme que aparecem vários polaroides na parede da casa, com todas as pessoas que já moraram ali e a casa levou pro inferno ou qualquer coisa dessas, que também é muito parecido com o final do Iluminado, com o Jack Nicholson aparecendo no quadro na parede do hotel e ficando lá pra sempre. E a parte das assombrações, que é essa mulher na banheira, tem a ver com o passado misterioso do Kevin Bacon, se ele matou ou não a mulher dele. A Amanda Seyfried, que com certeza não estava boa da cabeça, por sua vez, acha que ele não matou e simplesmente casa com ele. Só que eu acho bem óbvio que vai ter essa reviravolta de que ele matou a mulher sim. E na verdade ele não matou propriamente dito, mas ele deixou ela morrer e não ajudou.
E é por isso que a Casa Infernal tá atrás dele. Ela falou assim, esse cara saiu impune, vou dar um jeito nesse cara. Pronto. A casa nunca errou. A casa nunca errou. Mandou o link e tava certa de ter mandado o link. Da parte da Amanda Seyfried tem essa trama de que ela tá traindo o Kevin Bacon. Aí ele fica paranoico, começa a investigar todos os aparelhos eletrônicos dela. E eventualmente ele descobre que ela tem 2 celulares e que ela tá traindo ele. O problema com toda essa trama é que ela depende muito dessa troca de mensagens que os personagens estão tendo. Sendo que a primeira coisa que a Amanda Seyfried fala quando ela entra na casa é que não tem sinal de celular lá. Então como é que eles estão mandando as mensagens? Quer dizer, eu acho que a casa tem Wi-Fi, porque ela tem que mandar link pros outros de algum jeito. Então, beleza, eles estarem mandando mensagem. Só que se o fato de não ter sinal não vai ser um problema ao longo do filme, então pra que estabelecer isso no começo? É completamente inútil. Enfim, You Should Have Left é um filme ok. Ele não é grande coisa, tem um começo lento, mas no final ele mostra pra que veio e acaba sendo bem divertido. Eu acho que ele é um filme que não tem sido tão bem recebido assim. As pessoas não estão gostando tanto, mas a gente acha digno de colocar ele aqui como um mediano. Se pá, quem sabe, um guilty pleasure. Qualquer filme que tem a pessoa vendo ela mesma em outro espaço temporal, pra mim é guilty pleasure. Karina, olha, cuidado, um morcego. Não, Osvaldo, não inventa de fazer esquete com o morcego na minha cara. Mas tem um morcego na sua cara agora. Osvaldo, não inventa. Aí depois reclama, não, tô cansado de editar vídeo, tá demorando muito. Só porque tem 5 morcegos de computação gráfica na tela agora, Karina.